boa tarde, boa noite, caros amigos. Hoje iremos iniciar um novo tópico no nosso curso de Direito do Consumidor. Começaremos a estudar hoje a responsabilidade civil dentro da relação de consumo. Responsabilidade civil dentro da relação de consumo. Para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para entrarmos no primeiro tópico desta aula, senhores. Vamos lá. Primeiro tópico desta aula, senhores. Responsabilidade civil nas relações de consumo. Perfeito? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem um regime próprio de responsabilidade civil, a regra do regime de responsabilidade civil. A espécie de responsabilidade civil adotada pelo CDC é a responsabilidade civil objetiva, senhores. Ou seja, é aquela responsabilidade que independe de culpa, não há necessidade de se provar conduta culposa. Perfeito? Então, vamos aqui analisar o que seria responsabilidade civil, tá? E o que seria o regime de responsabilidade civil objetiva. Senhores, responsabilidade civil, conforme descreve o nosso Papa da Responsabilidade Civil, ao qual eu tive o prazer de ter aula, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Responsabilidade Civil, né? E ele afirma o seguinte: responsabilidade civil, senhores, acontece, ela se configura mediante uma ação ou omissão que viole um dever jurídico originário. Esse dever jurídico originário, ele pode estar inserido na lei ou ele pode estar inserido em contrato. O dever jurídico originário pode estar inserido na lei ou em contrato. Sendo violado, surge um dever jurídico sucessivo, que é a responsabilidade, o dever de compensar mediante indenização. Responsabilidade é justamente o dever sucessivo que surge em decorrência da violação de um dever jurídico originário inserido em um contrato ou em uma lei. Perfeito? Vamos lá, vamos para o exemplo. Eu tenho um contrato que estipula o seguinte: se o fornecedor não entregar o bem que eu adquiri em 10 dias, ele será multado pelo atraso. Ou seja, se ele violar um dever jurídico originário determinado no contrato, gera-se um dever sucessivo de responsabilidade. Ele é multado. Responsabilidade civil é justamente o dever sucessivo que se gera pela violação de um dever jurídico originário. Segundo exemplo, dever jurídico ligado à lei, vinculado à lei. Dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando existe o chamado defeito no produto, por exemplo, você compra um celular e ele, porventura, no momento que ele está carregando, ele explode, então existe a violação de um dever jurídico originário dentro da lei. Trata-se de defeito, fato do produto, e o dever sucessivo é justamente o dever de indenizar o consumidor vítima dessa explosão, que porventura tenha danificado sua integridade física. Eu dei 2 exemplos aqui: um dever jurídico originário ligado à lei, um dever jurídico originário ligado ao contrato. Perfeito? Esse é o conceito de responsabilidade civil. Agora vamos lá. Regime de responsabilidade civil objetiva. 3 pressupostos para a responsabilidade. Tá? Dano, nexo de causalidade, conduta. O regime aqui é de responsabilidade civil objetiva. Então, culpa na conduta, esquece. A gente não analisa culpa na conduta. Quais são os fatores da culpa? Negligência, imperícia ou imprudência. Esquece esses 3 fatores da culpa. Dentro da culpa, esquece, não tem. A gente vincula só a conduta mediante ação ou omissão. Não importa se a ação ou omissão seja culposa ou dolosa. Pouco importa. Havendo a conduta, ação ou omissão, a gente só analisa na responsabilidade civil objetiva o nexo causal e o dano, para efeitos de responsabilização. Perfeito? Então, esquece conduta culposa. A regra do regime de responsabilidade civil adotada pelo CDC é a responsabilidade civil objetiva, sendo que existe exceção nos profissionais liberais, onde iremos estudar esse tópico em uma aula específica. Aqui dando já um exemplo. O médico, como profissional liberal, ele responde na relação de consumo de forma subjetiva. Para o médico, a questão da conduta culposa, principalmente a imperícia na conduta, deve ser provada, porque ele é um técnico, então a imperícia na conduta dele deve ser provada a título de responsabilização. É exceção à regra. Fora isso, o regime de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade civil
objetivo. Perfeito? Segundo ponto desse tópico, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adota, senhores, a teoria do risco da atividade. Anotem. Teoria do risco da atividade. Ou seja, quem escolher ser fornecedor nessa relação de consumo, obviamente colherá os frutos dessa atividade, lucro, razão pela qual deve arcar com o ônus decorrente da atividade. Ou seja, quem quer o bônus do lucro tem que suportar o ônus da responsabilidade. Quem tem o bônus do lucro deve suportar o ônus da responsabilidade. A doutrina aqui afirma, senhores, que nesse momento do suportar o ônus, existe uma justiça distributiva. No momento que ele lucra, ele deve suportar o ônus. É uma justiça distributiva, pois se trabalha com a ideia que os riscos dos fornecedores se diluem com os lucros que ganham nessa atividade. É uma justiça distributiva nesse sentido. Quem tem o bônus do lucro deve arcar com o ônus da responsabilidade. Então, aqui a gente dá um exemplo aqui muito prático para vocês entenderem o que seria arcar com o ônus, o que seria a teoria do risco da atividade na prática. A gente vê muito isso nos rodízios japonês, quando você se depara com aquela placa na parede. Cobraremos por taxa de desperdício, ou seja, obrigando o consumidor a não desperdiçar. Aqui, obviamente, desperdiçar comida não é algo viável. Contudo, a partir do momento que o rodízio japonês é um fornecedor de serviço, está obtendo lucro com a atividade e se aplica a essa relação de consumo a teoria do risco da atividade, ele deve arcar com o risco da atividade. Qual é o risco? Porventura, o consumidor não estar mais com vontade de comer e não ser obrigado a comer tudo. Essa taxa de desperdício ela é abusiva pelo código e se vinculando, ela é abusiva porque se vincula à teoria do risco da atividade. Esse ônus não pode ser transferido para o consumidor. O fornecedor deve arcar com esse ônus. Mais um exemplo, quando o restaurante, uma boate, uma casa noturna, pretende cobrar por multa pela perda da comanda, mais uma prática abusiva, é transferir para o consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Mesma coisa do exemplo da taxa de desperdício. O ônus dessa perda, quem tem que arcar é o fornecedor, é o risco do empreendimento, é o risco da atividade. Ele não pode delegar ou pretender transferir para o consumidor o risco da atividade. Cobrar uma multa abusiva, um montante de R$500 pela perda da comanda. O controle do consumo não é do consumidor, e sim do fornecedor. O fornecedor que tem o dever de controlar o consumo do consumidor no seu estabelecimento. Então, no momento que ele pretenda ou pretende transferir para o consumidor a responsabilidade de multá-lo pela perda da comanda, ele está violando a teoria adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a teoria do risco da atividade. Ele deve arcar com esse risco. Ele deve criar um mecanismo para que o consumidor, perdendo a comanda, ele tenha lá registrado todo o consumo do consumidor no seu sistema. Perfeito? Ficou claro essa explicação com relação à teoria do risco da atividade? Então, bom, senhores, vamos entrar no segundo tópico da nossa aula. O Código de Defesa do Consumidor, senhores, também adota a teoria da qualidade, que é um dever imposto ao fornecedor quando se dispõe a praticar a sua atividade na relação de consumo. Essa qualidade, ela se divide em duas espécies, senhores. Qualidade e segurança. Isso significa que o fornecedor tem o dever de colocar serviços ou produtos no mercado que não causem danos aos consumidores, ou seja, que não sejam inseguros, ou seja, sejam seguros, não violando essa qualidade e segurança. E a segunda espécie é a qualidade adequação. É o dever que o fornecedor tem de colocar serviços e produtos adequados, qualidade e adequação, adequados para o fim que se destina, senhores. E a doutrina, dentro dessa teoria qualidade e adequação, ela divide essa teoria em duas ocasiões. Tá? A doutrina subdivide em duas situações. Adequação, desempenho e adequação, durabilidade. São duas espécies da qualidade e adequação. Adequação, desempenho, adequação, durabilidade. Então, senhores, vamos lá. Essa questão aqui, a gente vai estudar melhor nesse próximo tópico. Adequação, desempenho, o produto ou o serviço precisa desempenhar as funções pelas quais se propõe. Vamos para um exemplo aqui prático. A compra de uma TV. Ela deve transmitir adequadamente som e imagem. Havendo falha
em um desses fatores, temos a violação da adequação desempenho, pois não atinge o fim que se propõe. Agora, a adequação durabilidade, por sua vez, os produtos devem ter uma duração minimamente esperada. E aqui, certamente, é a situação que, na prática, temos diversos problemas nas relações de consumo. A durabilidade dos produtos, senhores. Os produtos não duram mais como antigamente. A duração deve ser razoável, senhores. Óbvio que não se espera uma duração eterna, mas sim razoável, o tempo útil que você possa comprar o produto, usar por alguns anos, né, a chamada utilidade do produto, né, tempo útil de uso. Então, aqui, senhores, o que a gente precisa entender? Teoria da qualidade e segurança. Qualidade e segurança. Segurança tem a ver com a violação dessa teoria da qualidade e segurança, ela tem a ver com o chamado defeito no produto, defeito no serviço. É também chamado regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, regime de responsabilidade civil pelo fato do serviço. Iremos estudar esse regime em aula específica. Havendo defeito, ou seja, a violação da adequação de segurança, há diretamente um defeito no serviço ou produto que gerará o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto ou fato do serviço. Havendo a violação da teoria da qualidade, adequação ou desempenho, que é a mera quebra da expectativa de uso, ou seja, quebra da expectativa de desempenho e quebra da expectativa da durabilidade, a gente está discutindo a responsabilidade civil, o regime de responsabilidade civil pelo vício. Existe uma diferença. Violou a segurança, a gente fala sobre defeito. Violou a qualidade, a adequação desempenho, a adequação durabilidade, a gente está falando de um vício, que é a quebra da expectativa. Aqui, dentro do vício, o regime de responsabilidade civil aqui é pelo vício do serviço ou pelo vício do produto. Iremos também, em uma aula específica, estudar esse regime de responsabilidade civil dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, aqui, retornando no tópico 4, a violação da adequação desempenho e da adequação durabilidade está diretamente ligada à chamada responsabilidade civil pelo vício do produto ou vício do serviço, como já bem falado, que é a quebra da expectativa do uso. Já a violação da adequação segurança está diretamente ligada com a chamada responsabilidade civil pelo fato do produto ou fato do serviço, que gera dano ao consumidor, diretamente ao seu patrimônio, à sua moral. Aqui, compreendemos o conceito de vício e o conceito de defeito, tá? Explicado já acima, né? A violação da adequação segurança, a violação da adequação desempenho, qualidade, durabilidade. Vamos para um exemplo aqui para a gente entender melhor. Vício é quando o aparelho telefônico para de funcionar, quebrou a expectativa de uso, quebrou a expectativa do desempenho, quebrou a expectativa da durabilidade, regime de responsabilidade civil pelo vício do produto ou vício do serviço. Mas quando esse aparelho explode, causando dano direto à integridade física do consumidor, aqui a violação é da qualidade e segurança. Então, a segurança aqui foi violada, gerando dano direto ao consumidor, e o regime de responsabilidade civil aqui é pelo fato do produto ou fato do serviço, que aqui é um defeito que viola a segurança. O defeito viola a segurança e o vício viola a adequação desempenho e a adequação durabilidade. Tá? Então, pense o seguinte: dever jurídico originário, violou um dever jurídico originário, vício do serviço, fato do serviço. Vício do serviço, defeito do serviço. Defeito e fato são a mesma coisa. Tá? Vício do serviço, quebra da expectativa pela violação da teoria da adequação-desempenho, teoria da adequação-durabilidade. Fato do serviço ou defeito do serviço, violação da teoria da qualidade-segurança. Qual o regime de responsabilidade civil como defeito no serviço ou defeito do produto, que violou a qualidade e segurança? Responsabilidade civil pelo fato do produto, responsabilidade civil pelo fato do serviço. Qual é o regime de responsabilidade civil quando há a violação da adequação-desempenho, adequação-durabilidade? Aqui temos o vício do serviço,
responsabilidade civil pelo vício do serviço, responsabilidade civil pelo vício do produto. Perfeito? Então, senhores, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Tá? Demos uma introdução sobre a responsabilidade civil dentro das relações de consumo. Estudamos aqui a diferença entre vício do serviço e defeito do serviço, que pode ser chamado também de fato do serviço. Tá? Entendemos quando há a violação da teoria da qualidade e segurança. A gente está falando de defeito que gera o fato do serviço e o fato do produto. Quando estivermos violando a qualidade, a adequação, desempenho, adequação, durabilidade, estamos falando de vício do produto, onde gera a responsabilidade civil pelo vício do produto ou vício do serviço. Entendemos o que seria a responsabilidade civil, entendemos o regime de responsabilidade civil adotado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o regime de responsabilidade civil objetiva, existindo a regra, a exceção à regra, que é a responsabilidade civil do profissional liberal, que iremos estudar em um tópico específico, que ali a responsabilidade civil adotada pelo CDC é a subjetiva, onde se ofere a conduta culposa nos seus 3 pressupostos, né? Negligência, imperícia e imprudência, que não é a regra do CDC, e espero que essa aula tenha sido proveitosa. Espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor.